Apesar do ótimo histórico em prorrogações e penalidades, a Croácia caiu diante da Espanha na decisão da Liga das Nações da UEFA e viu o sonho de conquistar o primeiro título no mundo da bola se tornar um pesadelo em Roterdã. Bom, apesar da temporada do futebol de clubes ter chegado ao fim na Europa, a bola ainda continua rolando no futebol de seleções, tanto é que tivemos aí a decisão da Liga das Nações da UEFA neste último final de semana, que terminou com a Espanha dando a volta olímpica em Roterdã, após derrotar a Croácia por 5-4 nas penalidades, depois de um empate sem gols, tanto no tempo regulamentar quanto na prorrogação. Deste modo, a Espanha encerra o longo jejum de 11 anos sem dar uma volta olímpica, e detalhe, justamente sob o comando de José Luis de la Fuente, mais conhecido entre os espanhóis como Luís Sub-20, pelo fato dele ter comandado as seleções de base da Espanha durante algum tempo. Ele que assumiu o posto de Luís Henrique após a queda da Espanha diante de Marrocos na Copa do Mundo do Catar, e em seu quarto jogo apenas no comando técnico da Fúria já consegue erguer o primeiro caneco. Na realidade, a Liga das Nações da UEFA tinha o peso, a relevância de uma Copa do Mundo para o De La Fuente. Afinal, se a Espanha tivesse perdido a decisão para a Croácia, muito provavelmente ele já não seria mais treinador da Espanha a essa altura, algo que muito provavelmente não acontecerá. Ele ganhará mais força aí para permanecer no cargo. É a mesma coisa que o Ramon Menezes, por exemplo, ganhasse um título pela seleção brasileira e conseguisse se firmar no cargo. Embora, né, o Ramon ainda tenha tido um passado na seleção brasileira, já foi jogador da seleção, algo que o De La Fuente nunca foi. Então, a Liga das Nações da UEFA acaba tendo um peso enorme para ele, que agora pode ter um pouco mais de tranquilidade, alivia um pouco mais a pressão para ele tocar esse projeto de reconstrução da seleção espanhola. Outro processo de reconstrução da seleção espanhola que não vencia um título desde 2012, desde aquela conquista da Eurocopa. Naquele período, aliás, a Espanha vinha de uma incrível sequência, né? Não à toa, aquela é considerada a melhor Espanha de todos os tempos, sob o comando de Vicente Del Bosque, que foi campeã da Eurocopa em 2008, campeã da Copa do Mundo em 2010 e posteriormente campeã da Eurocopa de novo em 2012. Então ali a Espanha viveu seus melhores momentos daquela fantástica geração de Gerard Piqué, de Sérgio Busquets, Iniesta, Xavi, Davi Villa, enfim. Então a Espanha viveu um longo período de seca aí, que agora se encerra com esse título da Liga das Nações da UEFA e com o início de uma nova geração aí liderada por Rodri, né, o cara que sucedeu Sérgio Busquets na seleção espanhola e tem tudo aí para comandar dentro de campo esse novo processo, essa nova condição da seleção espanhola a partir de agora, que ainda é composta por jovens promessas como Pedri, Gavi, Nico Williams, Yeremy Pino, Ansu Fati, Pedro Porro e Alejandro Baldi. Por essa razão, a Espanha promete vir forte na disputa da Euro em 2024 na Alemanha. Por outro lado, os torcedores croatas regressam da Holanda ainda sem ter visto a sua seleção erguer um caneco. Uma pena, a Croácia bate na trave pela segunda vez, né, depois do vice-título da Copa do Mundo de 2018, quando os croatas caíram diante da França na final. Agora acabaram perdendo aí da Espanha na decisão da Liga das Nações da UEFA. Ainda assim, a Croácia merece totais elogios pelas ótimas campanhas que vem fazendo aí nos torneios pelos quais disputam. Um país tão pequeno e tão jovem, né? Ela se tornou uma nação independente, ele se separou da Iugoslávia e começou a disputar torneios a partir de 1994, ou seja, há 29 anos. De lá para cá, já disputou 3 semifinais de Copa do Mundo, já figurou em uma final de Copa. Então, é um país tão pequeno, já conquistou tantos feitos, 3,8, 3,9 milhões de habitantes ali.
e vem fazendo enorme barulho, campanhas extremamente relevantes aí nas competições. Por essa razão até eu comparo muito a Croácia ao Uruguai, né? Um país pequeno também aí da América do Sul, que também costuma fazer grandes campanhas. Eu não estou falando em termos de títulos, a gente sabe muito bem que o Uruguai é bicampeão mundial, a Croácia ainda não venceu nenhum título, mas como nações tão pequenas conseguem realizar feitos tão grandes no futebol. Para você ter uma ideia, a população total da Croácia ou até mesmo do Uruguai não supera todo o número de habitantes que moram ali na zona leste da cidade de São Paulo. Então a partir daí dá pra gente ter uma noção maior do tamanho dos feitos que essas seleções vêm alcançando no cenário futebolístico mundial. Bom, e é impossível a gente falar da seleção da Croácia sem citar Luka Modric, certamente o maior jogador croata de todos os tempos, ele que já foi uma vez eleito o melhor jogador do mundo e continua sendo um dos melhores da atualidade no auge de seus 37 anos de idade. Inclusive eu deixo para você aí na tela os números de Luka Modric apenas defendendo as cores da seleção croata. No geral são 166 jogos, sendo 148 como titular. No geral são 86 vitórias, 45 empates, 35 derrotas, 24 gols marcados, 27 assistências, 8 cartões amarelos, nenhum cartão vermelho recebido por Luka Modric em sua trajetória pela seleção croata. No geral foram 4 Copas do Mundo disputadas, 2006, 2014, 2018 e 2022 e 4 Eurocopas, a caminho aí da quinta, se Luka Modric decidir continuar defendendo as cores de seu país. Bom, mas além do talento inegável de Luka Modric, também chama a atenção o fato de como a Croácia, aquele pequeno país ali dos Balcãs, consegue produzir grandes gerações de jogadores conforme o tempo. Claro que a Croácia já fazia parte de um passado brilhante no futebol, com os croatas atuando pela Iugoslávia, mas como nação independente, a Croácia deu continuidade a esse ciclo de grandes gerações cujas principais características são a competitividade e a força mental, algo que talvez eles tenham herdado do seu passado marcado por diversas guerras. Por sinal, esse lado combativo e mentalmente forte por parte dos croatas acaba se sobressaindo quando eles disputam prorrogações ou pênaltis. Apesar da derrota frente à Espanha nos pênaltis aí na decisão da Liga das Nações da UEFA, o histórico dos croatas ainda é pra lá de positivo quando eles disputam pênaltis ou prorrogações. Somente nas últimas 2 Copas do Mundo eles passaram por 5 disputas de pênaltis ou prorrogações, sendo que na mais recente delas eles eliminaram o Brasil nas quartas de final do Mundial do Catar, enquanto nessa edição da Liga das Nações da UEFA não foi diferente, já que para chegar na decisão contra a Espanha, a Croácia eliminou a Holanda na prorrogação. Pois é, essa capacidade mental aliada aos ótimos trabalhos realizados pelos clubes croatas no que diz respeito ali às categorias de base, especialmente os trabalhos desenvolvidos ali pelo Dinamo Zagreb e pelo Hajduk Split, acabam fazendo com que a seleção croata sempre consiga reciclar os seus jogadores e lançar novas gerações que tiveram início ali com Davor Šuker na Copa do Mundo de 1998, passando por Luka Modric nos mundiais seguintes e hoje sendo liderada dentro de campo pelo jovem zagueiro Joško Gvardiol, que infelizmente acabou não jogando tanto a semifinal quanto a final da Liga das Nações da UEFA. Por este motivo, embora a Croácia não disponha de jogadores tão acima da média tecnicamente como é o caso, por exemplo, da seleção da Bélgica, ela acaba sempre indo mais adiante e conseguindo resultados mais expressivos, ao contrário da Bélgica, que sempre acaba deixando aquela sensação de que daria para ir mais longe. Por isso, diante de todo esse contexto, fica claro e evidente que o vice-título da Liga das Nações da UEFA não apaga o excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela seleção croata. Aliás, a pergunta que não quer calar agora diz respeito ao futuro de Luka Modric, ou seja, se ele
continuará ou não defendendo as cores da seleção. Pelo menos na minha opinião, eu acho que Luka Modric estará em ação na próxima edição da Eurocopa, que será disputada na Alemanha daqui a um ano. Isso porque ele está em vias aí de renovar o seu vínculo contratual junto ao Real Madrid por mais uma temporada, o que significa que ele encerrará o seu ciclo defendendo o Real Madrid no final da próxima temporada para em seguida disputar a Eurocopa como último torneio aí vestindo a camisa da Croácia. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!